Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor, amém? Abra já a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 16, por favor. Salmo de número 16. Salmos, em especial nós vamos ler somente o versículo de número 2 de início, mas depois nós vamos ler todo o texto. Salmo de número 16, versículo de número 2. Amém? Todos acharam? Glória a Deus, então. Vamos ler a palavra do nosso Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Amém? Deixa eu ler aqui em outra versão para vocês, na NVI. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor e não tenho bem nenhum além de Ti. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Incline a sua cabeça e ore juntamente comigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais este momento tão precioso. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de, como igreja, em compartilhar a Tua palavra neste momento. Pedimos que seja o Teu Espírito Santo a revelar a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, que essa palavra venha para nos dar, ó Pai, uma nova direção, um novo compromisso, nos elevar a cada dia a outro nível, para que, através disso, o Teu nome seja glorificado. Pai, que nada venha nos atrapalhar nesta noite, mas que a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração estejam voltados somente ao Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, meus queridos? Eu estive meditando na palavra de Deus e Ele colocou alguns princípios muito lindos no meu coração. Sabe, queridos, o título dessa mensagem é A Porção Necessária. Diga assim comigo: a porção necessária. Sabe, queridos, esta mensagem, ela nos fala de algo que é de extrema importância em nossas vidas. Aquilo que é realmente necessário. A mensagem fala de algo que é vital. E quando nós falamos de algo que é vital, é aquilo que é essencial para a nossa vida. É algo que é indispensável. Aquilo que é vital é algo que é de extrema importância para cada um de nós. Podemos dar aqui alguns exemplos. As nossas próprias refeições diárias, elas são vitais em nossas vidas. Tanto o nosso almoço como o nosso jantar. E se nós ficarmos sem nos alimentar, já nós ficamos doentes. Se nós ficarmos sem nos alimentar, nós vamos enfraquecendo, porque as nossas refeições, elas são vitais em nossas vidas. Existem também alguns hábitos que são vitais ao nós acordarmos, lavar o nosso rosto. São exemplos básicos, mas para que você possa entender também. Pentear os nossos cabelos, escovar os nossos dentes. Há quem diga que aqueles que não gostam de escovar os dentes, brincadeira, queridos, mas para que você possa entender que mesmo na brincadeira, é vital nós fazermos algumas coisas em nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós falamos em algo que é de extrema importância, algo necessário, algo que é vital, nós estamos falando de uma porção que realmente é necessária para manter a nossa vida. Ao abrir as Escrituras Sagradas, nós encontramos homens inspirados por Deus, que deixaram palavras que mexem com os nossos corações. Eles deixaram algo registrado que faz mudar toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva. E como eu disse, foram homens inspirados por Deus. Segunda carta de Timóteo, o capítulo 3, o verso 16 e o verso 17, a palavra de Deus, ela diz assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Esta é a palavra. E o livro dos Salmos é um desses livros que nos leva a verdades impactantes. Ele nos faz enxergar aquilo que o povo vivenciou na sua trajetória. O livro de Salmo nos dá exemplos. Ele nos orienta, assim como diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Fala a respeito das profecias. Ela abre a nossa visão para enxergar o futuro. E esta palavra também nos faz entender aquilo que realmente é importante para as nossas vidas. No Salmo 16, no versículo 2, o salmista, ele expressa aquilo que é vital em sua vida, que é Deus. Ele diz: eu não tenho outro bem além de ti. Sabe, queridos, eu confio. Sabe, queridos, o que agrada o coração de Deus não é o nosso currículo, não é aquilo que nós somos. Eu tenho grande posição, eu tenho muito dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou grande, eu sou forte, eu sou de muita fé. Não! Sou de muita fé, vai entrar. Não é o seu currículo e nem o meu. Mas o que agrada o coração de Deus é o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. É a nossa fé, é essa que agrada o coração de Deus. É a nossa confiança, é a nossa dependência dEle. É isso que agrada a Deus. Sabe de uma coisa, eu já dei esse exemplo aqui uma vez. A confiança em uma pessoa de caráter, ela gera uma resposta de cuidado. Quando você confia em uma pessoa que tem caráter, isso vai gerar cuidado sobre a sua vida. Quero dar um exemplo básico aqui para vocês. Quando nós estamos, vamos dar um exemplo, nós estamos viajando, estamos no carro viajando, e nós estamos ali ou com amigos ou com a nossa família, colocar a nossa família. E ali quando você está dirigindo uma viagem longa, de repente as pessoas que estão ali junto com você, elas começam a dormir. Os passageiros, por que as pessoas estão dormindo? Sim, porque elas estão cansadas, mas acima de tudo, porque elas confiam em você. Elas confiam, não, o meu pai está dirigindo, a minha mãe está dirigindo, o meu irmão está dirigindo. Elas confiam em você, então ela pode dormir tranquilamente, que ela sabe que ela vai chegar no seu destino. Ela sabe. E sabe, queridos, quando nós vemos assim as pessoas que estão ao nosso redor dormindo e nós estamos dirigindo, aquilo vai gerar o quê? Uma resposta de cuidado. Você não vai pegar o carro e vai acelerar ainda mais. Não, nós não somos loucos. Se você vê uma pessoa que está ali descansando, você vai ter mais cuidado ainda. Falar, não, eu vou devagar agora, eu vou a 60 por hora, 80, eu vou devagar. Vou ter cuidado com os caminhões. Por quê? Porque quando eles confiam em você, é gerada uma resposta de cuidado. E sabe de uma coisa, queridos? Não tem ninguém que tem maior caráter que o nosso Deus. Um caráter perfeito. Um caráter pleno. E a partir do momento que você coloca toda a sua confiança nele, é gerado sobre a sua vida um enorme cuidado. É gerado sobre a sua vida um enorme cuidado da parte de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra da exortação à perseverança, você guardou, você confiou em mim, então vou gerar uma resposta de cuidado, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Olha o que diz Salmos 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. Porque você confiou. Porque você se apegou a mim com amor. Aí ele vai continuar. Eu o livrarei. Eu poluei a salvo. Por quê? Porque você conhece o meu nome.
eu vou cuidar de cada um de vocês. Isaías, o capítulo 64, o versículo 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É isso. Enquanto nós confiamos, depositamos a nossa vida nele, ele tem cuidado de nós. Versículo 2. O nosso texto base diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Outro princípio: Deus é a essência da nossa vida. O próprio salmista, ele nos mostra, ele se declara ao Senhor. Ele não vê a sua vida sem a presença de Deus. Ele diz que não tem nenhum bem além do Senhor em sua vida. Ou seja, o Senhor é tudo que ele tinha. Até mesmo o Senhor era maior que a sua própria vida. Ele é a essência da nossa vida. Lembramos aqui das palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, no verso 20. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo, Ele vive em mim. Ou seja, Ele é a essência da minha vida. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele é a essência. Filipenses capítulo 1, o versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo. O que você tem de mais precioso na sua vida? Reflita comigo. A sua própria vida? Demos o exemplo aqui do salmista já? Não. A sua vida não pode ser o seu bem mais precioso, porque é o próprio Senhor que sustenta a sua vida. Eu sei que pessoas bem intencionadas dirão: o bem mais precioso que eu tenho é a minha família, até entendo em certa parte, mas eles não podem ser o seu bem mais precioso. Por quê, Paulo? Porque aquilo que Deus dá não é maior que Ele em sua vida. Aquilo que Ele te dá não pode ser maior do que Ele em sua vida. Eles não podem ser, porque a sua família é constituição do Senhor. A esposa prudente vem do... Oh meu Deus, cadê as esposas prudentes? A esposa prudente vem do... Agora para os papais e para as mamães. Os filhos são herança do... Vem dele. Não pode ser maior que ele em nossas vidas. Sabe, queridos, você pode ter muitos bens. Você pode ter muitas riquezas. Você pode ter uma boa posição na sociedade, uma excelente profissão e muito mais. Mas nada supre o valor, a presença de Deus, a essência dele em cada um de nós. Ele é a minha e a sua porção necessária. Não deixe que nada ocupe a posição de Deus em sua vida. Como diz Mateus, capítulo 6, o verso 33, tão conhecido de todos nós: busque a presença dEle, o reino dEle, a sua justiça em primeiro lugar. E sabe de uma coisa? Isso vai mudar o seu jeito de pensar. Isso vai mudar o seu jeito de agir. Isso vai mudar toda a sua história e a minha também. Vai mudar as nossas ações, sabia disso? Nós precisamos a cada dia. Precisamos dessa presença que transforma o pensamento, que transforma o caráter, que traz maturidade, que traz crescimento espiritual, que nos leva a sermos parecidos com Cristo Jesus. Nós precisamos disso todos os dias da nossa vida. Terceiro,
está aí no versículo 3, que diz assim, eu vou ler aqui na versão agora NVT, tá bom? Tem o mesmo sentido, mas essa versão fala grandemente aos nossos corações. E diz assim, versículo 3, os que são fiéis aqui na terra são verdadeiros heróis. E Davi fala assim, eu tenho prazer na companhia deles. Terceiro ponto, terceiro princípio, fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Olha como ele fala, os que são fiéis aqui na terra são verdadeiros heróis. Agora eu tenho uma pergunta, você é fiel a Deus? Queridos, eu estou fazendo uma pergunta no geral aqui, isso serve para mim também. Somos fiéis ao nosso Deus no nosso dia a dia? Temos buscado a fidelidade. Ah, Paulo, mas ser fiel e buscar a fidelidade são coisas diferentes. Não, você é fiel a Deus? Não, mas o fiel no grego, no hebraico, no aramaico, ele diz assim que tá... Não, nós somos fiéis a Deus? Só é fiel aquele que realmente quer agradar a pessoa que ama. Se você quer agradar e você ama a sua esposa, você é fiel a ela. Se você realmente ama de todo o teu coração e quer agradar o seu marido, você é fiel a ele. Se você, da mesma forma, é com os seus filhos, com amigos do coração, você é fiel a ele. A fidelidade em nossa vida vai nos levar a um nível de destaque. Ou seja, você e eu, nós seremos conhecidos como um herói da fé em meio à nossa geração. E isso tudo para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus. Sabe, a sua vida e a minha vida será fonte de inspiração para outros. Olha como Davi fala, é eles que são notáveis, em quem está todo o meu prazer. Ele via uma pessoa fiel a Deus, ele tinha prazer naquela pessoa. Puxa vida, esse é um verdadeiro herói. Esse paga o preço pelo Senhor. Independente do que acontece, ele paga o preço, ele renuncia, ele carrega a sua cruz. Este é um herói, este é o meu exemplo, e é nele que eu tenho o meu prazer. É aqueles que são fiéis. Você ama a Deus? Eu amo a Deus? Não pare, vai até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, diz assim, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quarto princípio, não deixe que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida. Olha o versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Só a parte A, o texto, ele faz referência a outros deuses. Mas também nós podemos refletir em nosso dia a dia. O que tem ocupado o lugar de Deus em cada um de nós? Ele fala, não troque, a presença de Deus por outras coisas. O que tem roubado a presença de Deus? Mais um exemplo básico, mas do nosso dia a dia, às vezes é o nosso próprio celular. E aí se cair no chão e quebrar a tela, vira um inferno dentro da casa. Vai pegar dinheiro de onde não tem, vai tentar abrir conta onde não tem, vai pedir dinheiro emprestado, o filho vai sofrer porque vai quebrar o porquinho do filho para tentar arrumar o celular. É um exemplo muito simples, mas que tem roubado algo precioso na vida de muitas pessoas, que é o nosso tempo. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Eu não tenho tempo, está corrido, correria. Eu vi até um vídeo, eu estava falando esse dia que estava na correria, aí eu vi um vídeo, você está correndo atrás do quê? Só fala que está na correria? Está correndo atrás do quê? Está correria, mas está lá. Não perde o WhatsApp, não perde o Instagram, não perde nada. Está no celular. E se cair e quebrar, como nós falamos, vira uma tribulação, vira um inferno. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus em sua vida.
Outro princípio: tenha um deleite diário na presença do Senhor. É deleite diário, é ter um prazer diário na presença dEle. Olha o versículo 5 e 6. Acompanhe comigo. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu tenho uma bela herança. Tenha esse deleite diário. Quando o salmista, ele fala da porção da minha herança, citado neste versículo, ele está fazendo uma referência às divisas que foram divididas ali na terra prometida para as tribos de Israel como herança. Só que tem um detalhe: por determinação do Senhor, a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, eles não receberam porção na divisão da terra prometida, entre outras coisas. Mas eles não ficaram abandonados. O Senhor os colocou em um lugar privilegiado. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 18, versículo 5. Porque o Senhor, o teu Deus, o escolheu de todas as tribos para ministrar em nome do Senhor, Levi. Ele e seus filhos todos os dias. Ou seja, não receberam porção na terra, mas eles estavam bem mais próximos, ministrando ao Senhor todos os dias. Eles tinham uma herança, sim. Só que essa herança era uma herança superior. Números capítulo 18, o versículo 20, a palavra de Deus, ela diz assim: disse ainda o Senhor ao sacerdote Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. E aí ele fala: eu sou a sua porção, eu sou a sua herança entre os israelitas. Sabe, queridos, quando Davi, no versículo 5 e 6, ele faz essa comparação, ele se coloca como a tribo de Levi, porque o próprio Davi, ele era da tribo de? Davi era da tribo de? Judá. Davi era da tribo de Judá. A tribo de Judá já tinha porção na terra, eles já tinham muitas terras, ele era dessa tribo. Mas ele diz assim: no meu coração eu sou da tribo de Levi, porque a mesma, ela não recebeu porção na terra, mas a sua porção, ela é superior. O que Davi estava querendo dizer, você vai entender: para mim não importa a terra, mesmo eu sendo da tribo de Judá, não importa a terra, não importa a riqueza, não importa espaço. Para mim o que importa é a tua presença todos os dias, é algo superior. Tu és a porção da minha herança, eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu não tenho outro bem além de ti. Olha o que diz o Salmo 23, o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o coração desse homem. Ele queria somente estar na presença de Deus, essa presença que transforma, essa presença que muda. Estava conversando, antes de falar o outro texto rapidinho, conversando até com um guerreiro ali no meu trabalho. Nós estávamos falando a respeito disso. Ele falou: Paulo, o que eu quero, cara, não é nem sentir mais a presença, não é nem isso, nem sentir. Eu somente quero estar na presença dEle. Eu somente quero estar na presença dEle. E eu sei que a minha experiência vai ser elevada a outro nível. Eu sei porque é essa presença que me transforma, essa presença que vai me dar uma nova perspectiva, é essa presença que vai me fazer enxergar as pessoas de outra maneira, é essa presença que vai fazer com que eu possa amar de outra maneira, é essa presença que vai mudar totalmente a minha história. Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que coração! Ele não estava preocupado com outras coisas. O que ele queria era estar na presença do Rei. Mas no princípio, deixe a palavra dele guiar definitivamente a sua e a minha vida. Deixe ele guiar. Olha o versículo 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Olha que lindo. O Senhor que me aconselha. 3 aspectos importantes dentro disso: vida com Deus, intimidade com a palavra, e um terceiro aspecto importante: constância. Esses 3 princípios, eles podem mudar toda a nossa história. Constância, um pouquinho a cada dia. Não é fácil, mas um pouquinho a cada dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Seja constante. E o Espírito Santo, ele vai trazer a revelação sobre a sua vida. É o Espírito que vai trazer. Ele vai revelar a palavra. Ele vai nos dar uma direção. Direção no nosso casamento. Direção no nosso dia a dia. Direção em nossas decisões. Verso 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Olha o que ele fala. Sempre eu tenho o Senhor diante de mim. Ou seja, mais um princípio: seja amigo fiel do Senhor. Sempre eu tenho Ele diante de mim. O próprio Jesus, em João capítulo 15, no versículo 15, ele diz assim: eu vos tenho chamados de amigo. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos homens e mulheres também que foram amigos. Amigos de Deus. Sabe, queridos, valorize isso. Valorize isso. Ser amigo dele. Ele só está esperando uma decisão. É tempo de avançar. É tempo de se aprofundar na intimidade com ele. É tempo de deixar aquelas coisas que não agradam, ser radicais. E avançar na intimidade com o nosso amigo. Verso 9. Por isso, ele fala assim, sempre eu tenho o Senhor diante de mim. No verso 8. Aí no versículo 9 ele diz assim: por isso o meu coração se alegra. E no meu íntimo eu exulto. Sabe o que isso significa? Ter a presença de Deus é ter alegria no coração e uma vida transformada por dentro. Ele diz no versículo 9: o meu coração se alegra e no meu íntimo eu exulto. A transformação, quando você tem, eu e temos a presença, vai começar aqui dentro. Vai começar aqui dentro. Falei para minha esposa, já há alguns dias, falei, eu estou precisando de uma direção. Às vezes acontecem algumas coisas que nós não entendemos. Não sei se é somente comigo, acredito que não. Com você acontecem algumas coisas, fala, eu preciso da voz do meu amigo. Assim, eu vou chegar lá no quarto e eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar lá assim, só esperando. Porque eu quero ouvir a voz do meu amigo. E eu estou lá, já há alguns dias. Tenho tentado, diante de vocês eu falo, uma constância. Mas estou lá, só aqui, só esperando. Só esperando. Porque eu entendo que Ele é minha vida. Eu entendo que Ele é a minha porção. E sabe, queridos, como eu falei, isso começa a gerar uma transformação dentro do nosso ser. Você começa a ver as coisas diferentes. A sua fé aumenta. Não é somente pelo sentir, não é somente isso. Eu não quero ficar lá assim parado só para sentir. Não, mas eu sei que eu vou ser elevado a outro nível.
diante da presença dEle, em profundidade. E eu estou lá esperando, até que Ele responda, até que Ele fale aquilo que eu não estou entendendo, até que Ele mostre. Ei, o que você tem buscado, o que você muitas vezes não entende, e aí, como que nós vamos fazer? Vai ficar a vida toda? Isso não acontece por causa disso, isso não acontece porque choveu ontem, isso não, é tempo de ouvirmos a voz do nosso amigo. Parece que é loucura, parece que entra lá no quarto e fica só esperando. Por último, verso 10 e verso 11. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha o 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Vai chegar, sim, queridos, vai chegar, igreja, o grande dia, que, como diz esse versículo, o nosso deleite, ele será pleno diante da presença do Rei dos Reis, e será um eterno prazer à direita, como diz o texto, do nosso Senhor. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, um eterno, não é somente este mundo aqui não, é um eterno prazer à tua direita. Esta é a promessa do Senhor para aqueles que têm Ele como a sua maior herança. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé e feche os seus olhos juntamente comigo. Ele é a sua porção necessária. Eu e você, nós como igreja, valorizamos a presença de Deus? Ou temos passado dias e dias esquecidos da palavra, esquecidos de orar, dando muitas vezes desculpas que não temos tempo, que está tudo corrido, que tem que cuidar disso, daquilo, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do trabalho, entre outras coisas. Chegou o tempo de nós avançarmos. É tempo de profundidade, igreja. Está falando aqui alguém que também está tentando uma constância todos os dias. Tem dias que, lógico, nós não conseguimos, eu sou humano, assim como eu e você. Mas é necessário nós darmos um passo. Nem que se for para você deitar lá cansado, e muitas vezes você vai se achar dormindo, mas você vai dormir na presença dEle. Senhor, nós oramos nesta noite. Ore no seu lugar. Nós oramos nessa noite, Pai, declarando que sem o Senhor nós não somos nada. Assim como diz Pedro, ó Pai, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é a essência da nossa vida. O Senhor é a porção, o bem mais precioso que nós temos. Sem Ti nós não somos nada. Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender isso a cada dia e buscar a Tua presença de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós queremos, Pai, nos aprofundar em Ti. Nós queremos nos aprofundar na amizade.
Nós declaramos, ó Pai, como filhos amados neste lugar. Nós queremos a Tua voz. Nós queremos a Tua voz nos dando a direção, nos mostrando um caminho. Não somente para o nosso bem próprio, não é somente isso, mas nós queremos mais de Ti. Chegou o tempo, ó Deus, de avançar. Chegou o tempo de crescermos. Chegou o tempo de amadurecermos diante da Tua presença. De deixar aquelas práticas muitas vezes que não agradam ao Senhor. De deixar atitudes que não nos deixam crescer para trás. Para buscar mais a Tua face. Para assim como diz o salmista, para que nós possamos estar na Tua presença todos os dias. E isso vai mudar, ó Deus, a nossa geração. Eu agradeço, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito aqui nesta igreja. Eu agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito em cada vida. E nós cremos que tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Receba do Senhor. Receba nesta noite do Senhor. Receba esta palavra. Sim, Pai, nos enche. Até que possa transbordar. Até que possa transbordar. Para que nós possamos influenciar. Com Teu Espírito Santo em nós, influenciar as pessoas que estão se perdendo. Pregar a palavra para cada uma delas. Levar o Teu Evangelho com coragem. Com ousadia. Com intrepidez do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Isso tudo, Pai. Isso tudo. Para a glória do Teu santo e bendito nome. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus. Meu Deus. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Estende assim as suas mãos. Eu quero despedir vocês. E depois você pode aí dar um forte abraço. Você pode aí dar um sorriso, um aperto de mão. Uma palavra de vitória para essa pessoa que está cheia da presença de Deus aí do seu lado. Amém? Tenha uma semana de vitória. Tenha uma semana inundada pela presença gloriosa de Deus. Que a minha e a sua casa, ela seja realmente inundada da presença do nosso Deus. Para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, tão grandioso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo, seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas apaixonadas pelo Senhor na face desta terra. E você aí no seu lugar possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Ô glória! Dê um abraço aí no seu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.